Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versos de 20 a 21, dizem o seguinte: Certo dia Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. É interessante nesse texto que nós vemos a essência do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era essa loucura, gente indo, gente vindo, onde ele chegava não tinha tempo para nada, não tinha paz para nada, porque as multidões se juntavam. Jesus estava ali, as pessoas queriam cura, as pessoas queriam libertação, e Jesus sempre curava e Jesus sempre libertava. E nesse texto diz que certa feita Jesus chegou numa casa e logo a casa encheu. E mais, Marcos ainda diz que o ministério de Jesus era algo tão concorrido, era algo assim tão cheio, que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Aí então chegam os familiares de Jesus. Alguns textos dizem que a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. E eles chegam e eles querem impedi-lo, querem tirar Jesus lá de dentro, porque diziam que ele está fora de si. Quando eles dizem ele está fora de si, o Marcos não explica se era uma preocupação, aquela preocupação genuína, mas insensata, né? Ou se era aquela preocupação de que ele estivesse louco e a gente está passando vergonha. Mas eles chegaram e eles não entenderam o ministério de Jesus. Eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. E aí é interessante notarmos, primeiro, que Jesus era um ser humano. Era um ser humano tão comum que os seus irmãos e suas irmãs ficam preocupados com a sua agitação, com o burburinho que acontece ao redor dele, gente indo, gente vindo. Ele era uma pessoa tão normal que os seus irmãos acham que ele está fora de si. Eugene Peterson traduz esse versículo dizendo: os seus irmãos disseram, ele está querendo aparecer. Ou seja, não sabemos o que é, mas o que nós sabemos é que a família não entendeu. E não entendeu porque Jesus era uma pessoa. Enquanto esteve na terra, Jesus era humano, como eu e você, sujeito às mesmas coisas e mais. Causava preocupações na sua família, causava preocupações nos seus amigos. E aí então vemos isso acontecer. E o mais interessante é que no final a mãe e os irmãos de Jesus chegam e mandam chamá-lo e Jesus pergunta, mostra para as pessoas, diz, olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Não é um desrespeito, é uma confirmação. Portanto, às vezes não entendemos o que Jesus e que Deus está fazendo, mas Ele é Deus. Que Deus te abençoe. Na sexta-feira, a Renata estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Desculpa, a Renata volta na quinta. Até lá, um abraço, fique em paz.